Olá pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o Rodrigo da OS Accounting e eu vim conversar um pouquinho sobre a sua saída definitiva aqui da Austrália, ok? Essa apresentação a gente criou para ter como um guia para vocês, para saber o que fazer antes de sair da Austrália, documentos que vocês tenham que ter prontos ou quais são os seus direitos e deveres nesse processo de saída, legal? Então, a gente vai falar um pouquinho quem somos nós, o que é o saque da aposentadoria, como fazer esse saque. A gente vai também falar um pouquinho sobre a declaração de imposto e como que você pode entrar em contato com a gente, ok? Primeiro, quem é o OS Accounting? Se você não nos conhece ainda, nós somos uma empresa de contabilidade aqui na Austrália que existe desde 2008. Ok? A gente tem escritório em todas as grandes cidades da Austrália, em Sydney, em Melbourne, Perth, Adelaide, ok? Em Brisbane também. Então, o nosso objetivo é não só para indivíduos, mas como para businesses, para ajudar o pessoal, para ajudar todos os nossos clientes a lidar com a contabilidade aqui na Austrália, ok? Só um aviso legal, obviamente, uh, essa apresentação, essa explicação é uma apresentação geral de um conteúdo de uma forma generalizada, né? Então, se vocês precisam de algum conselho específico para cada situação, para a situação de vocês, por favor, marque uma reunião com a gente. A gente atende em inglês, em português, em espanhol, ok? Se você conhece alguém também que precisa de ajuda e quer um atendimento em inglês, ou em espanhol, ou em português, a gente pode ajudar com certeza, tá bom? Legal. Então, a ideia é o que você tem que saber na hora de você sair da Austrália. Talvez o seu visto tenha acabado, ou você quer ir embora antes do visto acabar. Então, tem alguns processos que você precisa fazer para garantir que vai ser tudo finalizado da forma correta e você não vai ter nenhuma pendência em aberto no futuro, nenhuma surpresa no futuro, ok? Então, o primeiro processo que talvez vocês já escutaram falar é o saque do superannuation, o superannuation é como se fosse o fundo de garantia nosso aqui na Austrália, né? Então, você vindo para a Austrália, tendo direito a trabalhar e tudo mais, você acumulou durante o período que você esteve, ou pode ter acumulado aqui na Austrália durante o período que você esteve aqui na Austrália, superannuation. E você tem o direito de levar embora com você parte desse superannuation, ok? Então, o primeiro ponto para você saber, ok, quando que eu posso sacar o meu super? Quando eu não tiver mais um visto ativo e quando eu tiver saído do país já, fisicamente saído do país, ok? Ah, então, o processo do super não vai ser algo que você vai conseguir fazer em uma hora numa reunião com um contador ou com alguma pessoa que vai te ajudar, mas é um processo um pouco mais longo que você precisa e vale muito a pena começar a se organizar antes de ir embora, ok? Porque vai facilitar muito a tua vida antes de você sair do país, ok? Então, o saque do seu superannuation vai depender de alguns fatores que vão limitar o quanto que você vai sacar e quão complicado vai ser o processo, ok? Então, o mais importante, o quanto que eu posso levar de volta para casa, vai depender do visto que você teve aqui na Austrália. Se você sempre foi um estudante, ou se você sempre teve um visto de sponsor, não sei, né? É, o que a gente chama de residente temporário, você pode levar para casa, então, 65% do teu superfund e o governo vai ficar com 35%, ok? Agora, se você teve no período aqui na Austrália um Working Holiday Visa, talvez um ano de Working Holiday Visa e os outros anos de um visto diferente, mas você teve por algum período um Working Holiday Visa, o governo vai então ficar com 65% do teu fundo de garantia e você leva para casa 35%, ok? Então é uma coisa um pouquinho mais dolorosa, tá legal? O que você precisa
tem em mãos para você fazer o seu saque. Em um primeiro momento parece simples. Você precisa estar com o teu visto cancelado ou expirado, você vai precisar de uma cópia certificada do teu passaporte e você vai precisar, a depender de quanto dinheiro você tem no teu super, um formulário que chama um formulário 1194. Então, para quem tem mais de $5.000 no seu super, esse é um documento necessário também. O problema chega quando você já foi embora do país e você não fez uma cópia certificada do teu passaporte, porque ela tem que ser em inglês, nos formatos que o Superannuation reconhece. Então, fazer uma cópia certificada fora, principalmente no Brasil, e depois traduzir para o português, para o inglês, e mandar, às vezes, a cópia física para a Austrália, vai estender o processo de uma forma exponencial, né? Uma coisa que poderia demorar um mês, às vezes pode demorar mais de 6 meses e tudo mais, né? Então, por isso que vale a pena você se organizar antes de sair, ok? Tem outros fatores que também você precisa saber ou ter consciência, o que vale a pena você saber antes de sair do país. Porque o superannuation, o superfund, ele vai deixar você sacar o teu, o teu super, se você mostra todos esses documentos e se os seus dados com eles, na conta deles, estão batendo com os seus documentos. Então, por exemplo, meu nome é Rodrigo dos Santos Teves Cordeiro. Se no meu Superfund está só Rodrigo Cordeiro e no meu passaporte está mostrando Rodrigo dos Santos Teves Cordeiro, o Super não vai deixar eu sacar, porque os nomes estão diferentes. Então você tem que corrigir o teu nome para daí poder sacar o valor que você tem direito. E para fazer essa correção estando fora do país, fica um pouco mais complicado. Por isso, então, que vale a pena você ter uma conversa antes de sair do país com alguém que conhece, alguém que entende, conosco, e marcar um horário com a gente, porque a gente checa quais são os fatores que vão impactar o saque do teu superannuation, e a gente consegue organizar ou começar a organizar todos os documentos para que o saque em si aconteça de uma forma mais rápida. Ok? O porquê que até mesmo o governo quer que você saque o teu superannuation? Porque ele vai poder te taxar no momento que você sacar, certo? Então, hoje, o governo lançou alguns relatórios, todo ano eles lançam alguns relatórios, dizendo que, por exemplo, nesse último relatório que eles lançaram, existem 16 bilhões de superannuation perdida, entre aspas, que não foram reivindicadas. Não é só de estudantes, obviamente, mas é um montante muito alto. E se você pensar que o governo pode, então, ter acesso a 35% disso, pelo menos, ou até 65%, é um, é um dinheiro interessante que o governo também quer, né? Então, por isso que eles querem e recomendam que vocês façam esse processo, ok? Um, legal. Um outro, um outro processo que você precisa fazer nesse período que você está indo embora da Austrália é o seu último tax return. Provavelmente, todos que estão assistindo esse vídeo já fizeram um tax return aqui na Austrália, então entendem como funciona, né? Mas o último tax return é um pouquinho diferente, porque esse último tax return você vai fazer falando para o governo tudo o que você ganhou naquele ano até ir embora e vai falar para o governo também que aquele é o teu final tax return. Ou seja, eles vão congelar os seus números de TFN e ABN e vão fazer com que aquele ano seja a última obrigação que você vai precisar entregar. No ano que vem, no outro ano, não vai abrir nenhuma outra obrigação. Ok? O porquê que isso é importante? Porque muita gente vai embora achando que não precisa fazer nada e entrega talvez o último tax return que ela estava aqui, mas não fecha, não faz esse final tax return. Então, no ano seguinte, abre uma outra obrigação, porque o governo, teoricamente, não sabe que você saiu. Vai ficar, então, uma obrigação pendente. Aí, o outro ano, abre mais outra. Às vezes, a pessoa fica 5, 6 anos sem perceber que isso está acontecendo e depois tem que entregar 5, 6 anos de declarações, mesmo que sejam isentas, mas
tem que ser feita a entrega e o governo pode multar por declaração atrasada. Então, é importante você saber que precisa fazer esse Final Tax Return e precisa, realmente não tem muito como se esconder, tem que fazer sim ou sim para congelarem os seus números. E aí você pode perguntar, ok, mas se eu fizer, mas eu estou achando que eu vou voltar para a Austrália daqui 2, 3, 4 anos. Não tem problema. O teu número de TFN está congelado. Então, quando você voltar para a Austrália, você vai reativar aquele mesmo número. O ABN também está congelado. Se você precisar reabrir o teu ABN quando você voltar, você também vai poder reativar aquele mesmo número, ok? Legal. Então, o período que você pode fazer esse Final Tax Return vai depender de como você vai fazer. Se você for fazer por conta própria, você tem que esperar o ano fiscal acabar para fazer a declaração do último ano. Mas se você quiser fazer logo que você já foi embora, ou você quer fazer antes do ano fiscal acabar, você pode fazer com a gente, com o contador, e a gente consegue ter acesso ao que a gente chama de Early Tax Return. Esse Early Tax Return, ele pode ser feito a qualquer momento do ano, até dia 15 de junho ou 14 de junho, por ali. Então, para as pessoas que estão indo embora em abril, maio, por exemplo, ou dezembro até, você já pode fazer naquele momento e não precisa esperar até o ano fiscal acabar, ok? Uma pergunta comum é quando que realmente eu posso fazer o meu Final Tax Return? Se você fizer com um contador, você pode fazer a partir do momento que você já recebeu todos os seus incomes. Né? Então, se você já recebe, se você trabalha na BN, já todo mundo te pagou e você não vai mais trabalhar. Se você trabalha no TFN, já recebeu o teu último payslip e você não vai mais trabalhar, você já pode fazer o seu Final Tax Return, mesmo que o teu voo esteja marcado para a semana seguinte ou para daqui 2 semanas, né? Então, você pode fazer o Final Tax estando aqui na Austrália ainda, tá? Ou você pode fazer estando no Brasil também. O processo para o Tax Return não vai mudar muito ou não vai se complicar muito estando na Austrália ou fora da Austrália. Diferente do super, que vale a pena você se organizar já antes de sair, o tax return, mesmo que você vá embora e faça depois, não tem muito problema. Então, só para recapitular também um pouquinho do que é o tax return, do que é quais impostos que eu pago aqui na Austrália, caso vocês não se lembrem. Então, aqui a gente tem uma tabelinha do ano fiscal, dos tax rates para o ano fiscal de 2025, que vão ser muito parecidos com 2026, né? Então, aqui na Austrália, acredito que vocês saibam, você paga imposto sobre o seu lucro, né? Então, o seu lucro é o que você ganha menos suas despesas. Com esse teu lucro, daí você paga nada de imposto até um lucro de $18.200. Se o teu lucro passa de $18.200, para cada dólar que passou, você começa a pagar 16% até 45 mil. Aí, se passou de 45 mil, o que passou de 45 mil, para cada dólar que passou, você paga 30% de imposto e por aí vai, seguindo essa tabelinha, tá bom? Então, o que que eu posso colocar, ou o que que eu devo colocar no meu tax, o que que eu posso colocar no meu tax? Você tem que declarar tudo o que você ganha de trabalho, TFN, ABN, mesmo cash in hand, tá? Não existe essa coisa de cash in hand, é free tax, não. É dinheiro de trabalho, você tem que declarar, né? Você tem que declarar talvez investimentos que você tem aqui na Austrália, conta poupança, os juros que você ganha com a tua conta poupança, ok? Só que além dessas declarações de ganhos, você também pode declarar despesas, né? Então, você pode declarar as despesas que você tem relacionadas ao trabalho, relacionadas aos ganhos que você tem, né? Então, se eu trabalho como chefe de cozinha, por exemplo, e eu tenho que ter um uniforme, eu tenho que usar às vezes meu celular para entrar em contato com o pessoal do delivery, então você pode usar esses gastos no seu tax return. Às vezes você pode colocar 100% do gasto, às vezes você deveria colocar uma porcentagem desse gasto, ok? Mas então, toda profissão tem gastos que poderia colocar no teu tax
para reduzir o teu lucro. Quanto mais gasto você coloca, menos imposto você vai pagar, certo? Por isso que é interessante. Se você não tem certeza de quais são os gastos que você poderia colocar, se você não tem certeza de como fazer essa declaração, entre em contato com a gente que a gente consegue te ajudar a maximizar esse resultado, ok? Então, só para recapitular, lembrando, pessoal, vocês estão indo embora da Austrália, vocês não têm mais nenhum visto ativo, ou o visto vai ser cancelado, vocês estão num processo de cancelar o teu visto, lembra que tem responsabilidades, tem obrigações que vocês precisam respeitar nesse processo, não só com relação à imigração, mas com relação também à ATO, Australian Taxation Office, ok? E começar a se planejar antes de ir embora vai te salvar tempo e vai te salvar dinheiro também, tá bom? Então, entre em contato com a gente. Se vocês já sabem que querem fazer esses processos, marca uma reunião com a gente, entra lá no nosso site, escolhe a língua que você quer ser atendido ou atendida, ou pode entrar em contato também com a gente pelo telefone, ok? Muito obrigado.